Aqui estamos novamente com o nosso canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga, em que nós respondemos as centenas de dúvidas que chegam até nós, enviadas pelos nossos seguidores. Eu anoto todos, é claro, faço artigos para a nossa seção no site, que vocês têm o link aqui embaixo para as dúvidas específicas do vídeo de hoje. E é lógico que vocês podem também enviar a sua dúvida, que eu com satisfação vou responder. Se for uma dúvida pessoal, é lógico que eu não vou colocar o nome de ninguém. E se for uma dúvida que eu vejo que é interesse de todos, é uma dúvida geral, eu acabo fazendo um vídeo e colocando lá na nossa sessão. E já falei em vários vídeos sobre multímetros. Nós temos vários vídeos de multímetros. E esse aqui é mais um deles. Como o anterior também era multímetro, esse aqui eu dei o nome de multímetro 2. Né? E tem lá as dúvidas dos nossos seguidores que aparecem com os números aí embaixo na descrição do vídeo. A primeira dúvida, que inclusive aparece num artigo nosso e num vídeo, que é a sensibilidade do multímetro. Vejam a descrição, aqui na descrição vocês podem chegar até o artigo. Ela fala das medidas de tensão com o multímetro, é a dúvida 130. Montei um pequeno inversor para alimentar uma lâmpada fluorescente a partir de pilhas. O artigo indica que a tensão de saída chega aos 300 volts. No entanto, quando eu vou medir com o meu multímetro analógico, ele não indica mais do que 40 volts. O que está errado se a lâmpada acende? O que ocorre é o seguinte, nós já falamos que os multímetros, quando eles medem uma tensão, eles representam uma carga. Então eles alteram a tensão que está sendo medida. Você tem um circuito de 100 volts, por exemplo, e ele tem uma alta resistência interna. Na hora que você vai medir e coloca o multímetro, a tensão cai. E o multímetro indica menos. Então a sensibilidade do multímetro é importante quando você mede uma tensão num circuito de baixa corrente. Você tem que saber usar. Nós temos artigos que mostram como é que você pode prever esse fato. Quando é que você sabe que o multímetro está carregando ou não o circuito medido e que você pode confiar na tensão que está sendo medida. Nesse ponto, o circuito digital ainda leva a vantagem, porque ele mede as tensões com uma altíssima resistência de carga e, portanto, ele não carrega o circuito. Então, lá no seu caso, no multímetro que você usou para medir uma tensão alta de um inversorzinho, esse inversorzinho é de baixíssima corrente, então ele tem uma resistência interna elevada. Se o seu multímetro, por exemplo, tem 5.000 ohms por volt e você colocou ele na escala de 100 volts, ele apresenta uma resistência de 500K. Então, se você colocar ele no circuito, é como você carregasse esse circuito com uma resistência desse valor. Se o circuito tem uma resistência de 500K interna, quer dizer, equivalente, ele é um circuito, vamos dizer, de 100 volts, e ele tem uma corrente de 1 microampere, por exemplo, ou 10 microamperes, e tem, portanto, uma resistência interna alta, na hora que você mede, a tensão cai à metade. E se ele fornecia, por exemplo, 200 volts, você só vai medir 100. Se ele fornecia 80, você só vai medir 50. Se a resistência ainda for menor, você vai ter um efeito maior ainda. Então, de repente, lá o circuito em aberto está fornecendo 300 volts, como o leitor ele indica no seu inversor. Mas na hora que ele for medir, ele coloca o multímetro no circuito e a tensão cai somente para 40. Então, veja, quando você for medir altas tensões num circuito eletrônico de baixa corrente de sinais com o multímetro analógico, você não deve confiar no que você está medindo, sem saber exatamente qual é o efeito que o multímetro vai ter. Uma outra pergunta interessante, essa daqui aparece com o número 34, a anterior apareceu com o número 130, vocês têm na descrição do vídeo, é a respeito da posição do multímetro analógico. Nos multímetros antigos, ao lado da escala, você tinha um desenho que indicava ou uma linha vertical, ou uma linha inclinada, ou ainda uma linha inclinada com uma cruz proibindo. Isso aí indica que o multímetro foi feito para para ser usado em determinada posição. Aqueles multímetros antigos não é como esses modernos, que tanto faz você usar assim, como assim, como assim. Ele não vai afetar muito o resultado da medida. Aqueles multímetros antigos, eles sofriam a influência da posição. Então, eles tinham uma indicação para a posição que você deveria usá-lo.
certo? Então, se o multímetro tivesse com uma linha inclinada ali indicando outra linha assim e outra linha assim, você sabia que você podia usar nas 3 posições e não haveria problema. Isso aí se deve ao fato de que ele é um mecanismo, é um dispositivo mecânico, o indicador. E a posição pode fazer com que esforços mecânicos mudem a indicação que você vai ter na escala. Vejam aqui as indicações que podem aparecer no seu multímetro, quando ele pode ser usado inclinado, em pé ou na horizontal. Então veja que se você tem lá um multímetro antigo que você achou na sucata, que é do seu pai ou do seu avô e pretende usá-lo porque ele está novinho, né, está perfeito na sua utilização, dá uma olhadinha se ele não tem essa indicação de posição de funcionamento. E, finalmente, a nossa dúvida, que aparece com o número 59, é a respeito dos ímãs e os multímetros analógicos. Os indicadores dos multímetros analógicos são peças mecânicas que funcionam com campos magnéticos. Vocês têm lá no nosso artigo, no nosso site, artigos que mostram como ele funciona. E esses multímetros, eles utilizam campos magnéticos de uma bobina própria para interagir com os campos criados pelas correntes resultantes das medidas que você está fazendo, né? Você está medindo uma corrente, uma tensão ou uma resistência, vai sempre estar passando uma corrente lá na bobininha do instrumento para que ele movimente a agulha a partir da força que vai surgir da interação do campo dessa corrente com o ímã que está na sua estrutura. Isso significa que qualquer campo magnético externo afeta as medidas. Assim, se você aproximar um ímã do seu multímetro quando ele está sendo usado, você vai verificar que a agulha mexe. Assim, você nunca deve usar o seu multímetro analógico perto de ímãs, perto de um motorzinho que você deixou do lado, perto de um alto-falante, perto de um ímã que você tirou lá de algum aparelho para fazer uma experiência, ou ainda colocar o seu multímetro em cima de uma caixinha de som que tem um alto-falante dentro, porque isso pode fazer com que a medida seja afetada. Pode fazer com que a agulha ela tenha um movimento numa amplitude diferente daquela que você espera, dando uma indicação errada. Em suma, multímetros e campos magnéticos, multímetros analógicos e campos magnéticos não se dão bem. Com o multímetro digital não existe esse problema. Se você gostou, veja na descrição do vídeo links para artigos e outros vídeos que falam do mesmo assunto e deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Até mais!